Opa, beleza? Aqui é o Tiago e eu vou estar mostrando como é que a gente coloca o monitoramento da Analytics na nossa app. A gente monitorar quais botões estão sendo clicados, quais animações estão indo até o fim, por exemplo, e quais atividades estão sendo mais abertas, perfeito? Antes de mais nada, aqui mostrar o blog, se você não conhece, que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like aí. E claro, eu também estou no YouTube colocando vídeo todos os dias, tá? Perfeito. Primeira coisa, você tem que estar conectado com a sua conta do Google, tá? Eu estou com uma conta de teste aqui, perfeito? Você tem que estar conectado nela. Então você vem Google Analytics, tá? E pode entrar aqui já no link do Google Analytics. Se você não conhece o Google Analytics, o que que ele faz? Ele é muito ele é popular mesmo por causa do monitoramento web, né, de páginas web. E é tudo gratuito, perfeito? Ele monitora tudo, inclusive em tempo real para você, tá? É, deixando você saber de onde estão vindo seus usuários, qual é o comportamento deles no seu site, isso tudo de graça, perfeito? E ele também agora tem suporte para mobile, tá? Para app mobile. Pode ser, no caso a gente vai usar aqui no Android, mas pode ser iOS também, perfeito? Vamos lá. Vamos criar uma nova conta aqui, ele vai pedir para você entrar de novo com a senha, perfeito? Ok. Aí vai te dar uns passos aqui, se você quiser ir lendo aí o tutorial. Já sei como é que é, então já vou me inscrever logo, tá? E ele vai pedir para você criar, tá? Seu aplicativo, perfeito? Esse aqui é um antigo, tá? Aqui, no caso que ele tá para o website. Eu utilizo já o Universal Analytics. Tem algumas coisas ainda que não estão sendo suportadas pelo Universal Analytics, tá? Mas enfim, vamos ao que interessa, no nosso aplicativo para celular, perfeito? Ok. É bem tranquilo. Nome da conta, né? Vamos colocar aqui, exemplo Google Analytics, perfeito? Nome do aplicativo, vamos colocar a mesma coisa, não há problema. E aí ele vai falar aqui que você pode usar um outro ID para você colocar na sua app, não precisa de ser um novo ID, para organizar seus dados, enfim, mas vamos com um novo aqui mesmo, tá? Eu utilizei um que eu já tinha e ele não estava funcionando direito, perfeito? Então eu preferi agora criar um novo. Opção. Vamos colocar aqui, vamos ver se tem outros aqui, outros. Aqui é um exemplo. Fuso horário, essa parte é chata. Brasil. Tá? E no meu caso aqui, como eu estou no Espírito Santo, que é São Paulo, né? Perfeito. Aí aqui, se você quiser entrar mais a fundo, você lê aqui, tá? Os detalhes, o que você quer deixar marcado ou não, perfeito? Vamos em obter ID logo, tá? Aí vai pedir para você concordar aqui, tá? Aceita. Acabei não marcando, eu deixei Estados Unidos lá em cima, né? Mas como é só teste, não há problema. Perfeito. Ele vai te dar aqui, tá? Esse é seu ID, já grava logo o ID que você vai utilizar, mas ele vai ficar sempre disponível aqui para você, perfeito? Então vamos gravar aqui logo. Perfeito. E ele vai deixar você fazer o download do SDK, tá? Do Google Analytics. E também ele está te dando a opção aqui para você fazer o download do AdMob, que é para você botar o AdSense na sua app. Mas enfim, isso que é história para um outro post. Aí você faz o download aí, perfeito? Só fazer o download, tá? Vamos abrir aqui. E vai ter um ponto .jar, tá? Aqui dentro. Esse camarada aqui que a gente precisa, ó, esse ponto .jar. Você vai extrair aí, perfeito? Mas antes, você vai extrair, mas aí você vai ter que criar seu projeto. Opa, aqui é nosso projetinho de exemplo, tá? Eu já criei. Exemplo Google Analytics, perfeito, vou deixar expandido aqui. Bem simples, eu só já coloquei um linear layout, tá? Vertical, perfeito? E de praxe, o teste view com o nome do exemplo, tá? E aqui nossa atividade principal. Mas nas nossas libs, ó, a gente só tem o suporte aqui, no caso eu utilizo o suporte, tá? Pra minhas apps poder suportarem versões antigas do Android, perfeito? Então a gente tem que colocar o nosso Android aqui, tá? O nosso Google Analytics aqui, perfeito? O jar que você extraiu aí. Como é que a gente faz isso? Você extraiu, né? Aí você vai ter esse camarada aqui, tá? Vou dar um Ctrl C nele. Você vai lá pro Workspace, tá?
do Analytics, onde estão os projetos do Analytics, não, do Eclipse. E depois você entra na raiz do seu projeto. No nosso caso aqui é exemplo Google Analytics, perfeito? Aí você vem em libs, no diretório libs, tá? Aí você dá um Ctrl V, perfeito? Eu sempre adiciono lib assim, eu colo aqui dentro, tá? Aí eu volto aqui, tá? No projeto e dou um refresh. Perfeito. Aí eu posso vir aqui, ó, que já está incluído aqui, tá? E está incluído aqui também, ó. O sistema já tá, o projeto já está utilizando já a lib, perfeito? Agora a gente já pode começar a colocar o Analytics. E você vai ver que é bem fácil, tá? Mas antes, vamos colocar umas telas, tá? Umas telas para a gente poder ver o Analytics funcionando, perfeito? Vamos criar aqui mais duas atividades. Aqui já está em Activity, né? Android Activity. Vou botar tela 1 e tela 2. Tela 1. Tela 1. Finish. Ok, vamos criar uma tela 2 agora. Tela 2. Perfeito. Duas atividades, vamos apagar a parte de menu que a gente não vai utilizar. Perfeito. Vamos colocar aqui tela 2. Tela 2. E aqui tela 1. Só pra gente saber em qual tela que a gente está, que nós estamos. Agora a gente não precisa mais dessa parte, vamos apagar aqui. Perfeito. Aqui é a nossa atividade principal. E antes de começar a fazer o código do Analytics, tá? A gente baixou aqui, né? A gente poderia ter baixado aqui também, tá? A última versão é a 3. Tem o doc do Analytics pra gente estar utilizando e tem um exemplozinho bem simples, tá? Logo na entrada do doc, que a gente utiliza, na verdade, é duas linhas, tá? Para utilizar o Analytics, nesse exemplo. Perfeito? Tem várias, você pode fazer várias configurações aqui, tá? Aqui embaixo tem as partes mais avançadas, mas tem duas coisas que eu acho que são 99% do que as pessoas vão utilizar, né? Pelo menos na minha opinião. Que é a questão da gente monitorar quais são as atividades que são mais abertas, tá? Estão sendo mais utilizadas nas nossas apps, e quais são os botões não, né? Quais são os eventos que estão indo até o final e estão sendo mais utilizados, tipo um clique em um determinado botão, uma tela que tem vários botões, ou então uma animação que a gente está esperando ir até o fim, que de todas as animações, apenas uma ou duas está indo até o fim. A gente consegue monitorar isso com ele, perfeito? Ele ressalta aqui, ó, você tem que colocar duas permissões de internet e de acesso para ver se tem internet, tá? Access Network State. Então vamos incluir essas permissões lá, perfeito? Vem aqui no manifest, tá? Eu já está incluído, mas vamos simular aqui que não esteja, né? Vamos remover os meus testes que eu acabei deixando aqui, perfeito. Você vem aqui em permission, tá? Adicionar, use permission, perfeito, ok. Aí você vem aqui, ó, o primeiro já está aqui, ó, Access Network State, colocou, dá um Ctrl S, salvou, e adiciona outro, tá? Use permission, e agora a gente vai colocar o de internet. Aqui, ó, internet. Perfeito, já colocamos as permissões, tá? Agora a gente já pode efetivamente utilizar o Analytics. Só que tem uma particularidade, tá? O Google aqui, o doc do Google, ele fala que é pra gente, nesse primeiro exemplo, a gente vai utilizar essa versão aqui, ó, do Easy Tracker, tá? Que ele já implementa o tracker pra gente internamente. Ele pede pra gente colocar dentro do OnStart, tá? Pra gente startar o Analytics e dentro do OnStop pra gente parar o Analytics, perfeito? Porque o Analytics, ele dá a opção também de a gente ficar monitorando em tempo real, perfeito? Então ele pede pra gente fazer isso, tá? Opa. Ok. Vamos fazer isso. Lembrando que o OnStart e o OnStop são métodos do ciclo de vida da atividade, perfeito? Vamos colocar aqui, ó. Override. Public. Void. OnStart. Perfeito? Não esquecer de dar o super, tá? Senão nem vai rodar o Analytics, tá? Eu já testei, deu errado, não funcionou. Super, só chamar o super da classe Py ali, né? Perfeito? E agora a gente vai e coloca o nosso Easy, tá? Tracker.
E já começamos aqui, ó, get instance, perfeito? O argumento de get instance aqui é o context, tá? É o contexto, é this. Então a gente dá um get instance, get activity, na verdade é activity. Apertei enter aqui. Activity start, perfeito? E aqui a gente coloca this de novo, só que aqui é activity, tá? Como a activity herda de context, então não tem problema em colocar this também, perfeito? Ok. Já lembrando que o usuário ele vê a tela, vamos colocar um stop aqui, claro. O usuário vê a tela quando está no método onResume, perfeito? O onStart é o anterior, tá? Antes de chamar onResume, ele chama no ciclo de vida da atividade o onStart, perfeito? Então o Analytics vai ser startado antes do usuário ver, tá? A tela. Mas logo depois ele vai ver. Isso é uma coisa de menos de milissegundos que não dá para ninguém notar, perfeito? Perfeito. OnStop, aqui é stop. Top. Assim a gente já está chamando a Analytics. Só tem um probleminha. Lembra daquele código que a gente pegou? A gente não colocou ele em lugar nenhum ainda, tá? E com o EasyTrake, aí, na verdade, a gente não implementa ele aqui via programação utilizando o EasyTrake. A gente tem que criar, tá? Um outro arquivo XML que vai conter algumas informações que esse EasyTrake vai utilizar, tá? A gente cria aqui em Velos, nesse diretório aqui. E ele dá aqui, ó, o XML pra gente. Esse XML aqui, ó. O primeiro parâmetro é o código, tá? Que a gente copiou, o A-code, perfeito? O segundo parâmetro é para permitir o monitoramento automático, tá? Que é o monitoramento propriamente dito, perfeito? E o segundo parâmetro é para permitir o monitoramento de exceções automaticamente, tá? Ele vai monitorar isso também, perfeito? Então vamos só copiar aqui, ó. Ele dá o XML pra gente, perfeito? Lembrando que o projetinho vai ficar embaixo para download. E a gente vem aqui em Velos, tá? Res, de resource, Velos, tá? New, Android XML file, tá? E o nome que ele pede pra gente colocar é Analytics. Analytics, perfeito? Como a gente não tem acesso a esse EasyTrake, coloca Analytics, tá? Porque eu ainda não verifiquei se tem como a gente trocar esse nome desse arquivo que o EasyTrake utiliza. Então não tem por que colocar outro nome, coloca Analytics mesmo, e ele é um resource, do tipo resource. Beleza. Finalizamos aqui, já criamos, tá? Como a gente copiou lá, a gente só dá um Ctrl A, Ctrl V, perfeito? E agora a gente pega o nosso código aqui, tá? E vamos colar lá. Ok? Na verdade é até string aqui esse primeiro, né? Outra coisa que ele vai falar, provavelmente sua app vai dar alguns warnings, tá? Ele fala aqui, perfeito? Então ele pede para você colocar isso aqui também, ó. Esses dois atributos aqui da tag resource. A gente volta aqui, tá? E coloca aqui, perfeito? Só para dar uma ajeitada. Ok, tá lá. Agora o nosso EasyTrake já vai acessar o arquivo Analytics, tá? O XML Analytics, e pegar as configurações para fazer a questão do monitoramento, tá? Ok, estamos aqui, tá? O monitoramento nessa tela aqui já está funcionando. É isso aqui que a gente tem que fazer para cada atividade, tá? Pra gente quiser, cada atividade que a gente quer monitorar, perfeito? Então vamos fazer o seguinte. A gente ainda tem outras duas atividades que a gente não está nem acessando, né? Vamos pegar essa tela aqui e vamos colocar dois botões de acesso a essas atividades. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar um layout, um linear layout horizontal e botar dois botões aqui, um ao lado do outro, tá? Perfeito. E agora vamos colocar aqui tela 1, tela 2, e vamos colocar um evento que a gente vai criar ali agora, já vamos colocar ele vinculado aqui ao evento de clique, o método na verdade, né? Colocar vinculado ao evento de clique, vai chamar tela, tá? Vamos fazer o tratamento de qual é o botão que recebeu o clique lá dentro. Então vamos colocar o mesmo método para os dois botões, ok. E agora vamos criar o evento aqui. Vamos criar aqui o método, né? Public void chamar tela. Lembrando como está vinculado ao evento de uma view, o parâmetro de entrada é a view que recebeu o disparo do evento. Vamos importar aqui, tá? A gente tem que dar um cache para pegar o botão. Button view. Perfeito. E agora a gente vai verificar
qual foi o botão que recebeu o clique. Como é que a gente faz isso? bt.getTest to string.equals, perfeito? E vamos colocar aqui tela 1. Tela 1. Perfeito. Se não é tela 1, é tela 2, tá? E o que a gente vai fazer aqui, né? Primeira coisa, a gente tem que criar uma intent para dar o Start Activity. E a gente vai colocar aqui também o monitoramento de evento, tá? Qual foi o botão que recebeu o clique, perfeito? Pra gente poder monitorar também na tela principal qual é o botão que mais está recebendo o clique, perfeito? Intent, vamos colocar aqui intent, tá? Intent recebe new, intent, this, contexto, né, objeto da classe, e a classe que a atividade que a gente vai abrir, no caso é tela 1, tela 1.class, perfeito? Para evitar fadiga, só vir aqui embaixo agora e colocar tela 2, tá? Vou importar a classe aqui. Perfeito, e agora pra gente monitorar o clique, faz assim, ó. Easy tracker, é bem facinho também. Tracker, tá? .get instance, perfeito? E agora, nosso contexto aqui, tá? Opa, contexto. Send, perfeito? Agora o meta é send. E aqui a gente vai utilizar um map builder, tá? Map builder. O que ele faz? Ele cria aquele mapeamento chave-valor pra gente, tá? O próprio Google Analytics recomenda que a gente utilize ele, tá? Para esse tipo de coisa que a gente quer monitorar, situação que a gente quer monitorar, perfeito? Mapbuilder.create event, perfeito? E aí, agora é tudo a gente que define. O primeiro é a categoria. Vamos colocar aqui a categoria aqui, botão. O segundo é ação. Vamos colocar clique, tá? Vinculado mesmo, vai ficar bem vinculado ao evento. O label desse daqui, vamos botar de abrir tela 1, tá? E o valor é um long, vamos colocar um L, perfeito? Ok. Só que ainda não é o suficiente, tá? Colocamos map builder, create event, e agora a gente tem que construir literalmente, tá? Esse mapeamento para ele poder ser enviado. A gente dá só no final aqui, a gente dá um encadeamento com o método build, tá? E agora está feito o nosso monitoramento de evento também, tá? A gente já está monitorando tela, tá? Abertura de tela por aqui, ó, pelo EasyTree Get Instance Activity Start e Stop, perfeito? E agora a gente está monitorando também a questão de evento. No caso, eu estou utilizando aqui a questão de monitoramento do evento do botão, mas poderia ser de animação também. No vídeo passado que eu mostrei o Object Animator, que tinha como dar um listen na animação, quando ela começou, quando ela acabou, quando ela repetiu, dá para colocar dentro desses listen esses easy track aqui e monitorar. Para aí, esses dois aqui, que eu acho que é 99% do Analytics, né? Que a gente vai utilizar. Que dá para pegar quase tudo. Qual é os elementos que estão recebendo mais interação e quais são as páginas que estão sendo mais abertas, perfeito? Então tá, vamos colocar aqui 2, tá? E vamos colocar 2 aqui também, perfeito? Ok, categoria, tá? Ação e o label, perfeito? Ok, esses daqui estão prontos. Vamos agora só copiar essa parte aqui e vir em tela 1, tá? Por exemplo. Colar aqui, tá? Porque aqui a atividade também tem esse ciclo de vida, tá? Que tem um start e um stop. E vamos fazer o mesmo aqui em tela 2. Só que em tela 2 eu vou usar outro camarada, tá? Uma outra forma da gente poder enviar dados pro Analytics, perfeito? Que é usando um tracker, que dessa forma aqui ele te dá algumas possibilidades a mais, tá? De, por exemplo, você poder debugar o código, ligar o debug, que basicamente ligar o debug você vai fazer o quê? Você vai parar de enviar dado, é isso que vai fazer. Você vai parar de enviar dado para o Analytics, que quando você liga o debug, você está falando que você está testando o seu app, tá? E não é para ele pegar esses dados. É isso que vai fazer. Qual é a outra forma? Primeiro a gente tem que declarar as variáveis aqui, tá? Analytics, vamos chamar aqui de instance, instance, depois um tracker, tá? Tracker, vamos chamar de tracker mesmo, só importar aqui, e agora a gente
vai pegar as instâncias, no caso do Analytics a gente vai dar um get instance, tá? Pega a própria classe aqui, ó, no método estático deles get instance, perfeito? E bota o contexto, tá? E no tracker a gente vai pegar uma instância do tracker também, né? Só que aqui a gente pega utilizando o instance, tá? Então a gente pega o get tracker. E aqui é o nosso código. Cadê o Analytics aqui? Aqui. A gente coloca o código aqui mesmo direto. E aqui, agora a gente vai falar qual é o page view, tá? Qual é a tela que a gente está monitorando, tá? Como é que a gente faz isso? A gente dá um set, porque no caso aqui, desse daqui, por exemplo, ele vai enviar isso daqui, ó, o pacote, tá? Quando aparecer lá no Analytics, o pacote e o nome da classe. Que no nosso caso aqui é tela 1. Aqui a gente pode definir o nome, tá? No caso não vai aparecer isso daqui, ó, o pacote, tananã, e o nome da classe. Vai aparecer o nome que a gente definir aqui. Como é que a gente define? A gente utiliza o fields, tá? A classe fields, tá? E a constante em screen name para poder definir o nome, tá? Vamos colocar aqui tela 2 mesmo, perfeito? Não vai enviar o nome do pacote. Tela 2 personalizado, vamos colocar aqui. Perfeito? E agora a gente usa só agora o onStart, tá? A gente não vai utilizar o onStop quando a gente utiliza dessa forma aqui. A gente vem aqui no onStart, perfeito? Tem que ser depois. Já utiliza o send, tá? E a gente faz a mesma coisa agora que a gente fez aqui, ó, do Map Builder, tá? Só que em vez de ser create image, tá? É create app view. Vamos colocar aqui map builder ponto create app view, tá? E a gente só dá um build. Por que a gente só dá um build? Porque o que a gente precisava de definir seria isso daqui, ó. Qual é a tela que a gente está monitorando no caso para a gente dar um create app view, tá? Que essa seria a app view. A gente já definiu esses valores, perfeito? Quando a gente deu o set aqui no track. Já definiu qual é a tela que a gente está monitorando. Então aqui já estamos realizando também o monitoramento, perfeito? A gente poderia também criar um monitoramento de eventos, se tivesse um botão aqui, fazendo a mesma coisa lá que a gente fez no Easy Tracker, tá? Vou até copiar aqui. A gente viria aqui. Só que ao invés de a gente colocar esse get instance aqui, a gente vai colocar o tracker. Perfeito? Só isso. Já estamos monitorando o evento também, tá? Como a gente não tem um evento aqui, é só um ciclo de vida. Perfeito, vou até tirar um stop aqui. Ok, já estamos monitorando tudo, tá? Teoricamente. Já definimos o Analytics, já mostramos outro tipo de monitoramento que a gente coloca o código dentro mesmo da aplicação, perfeito? Se você for usar dessa forma aqui, você faz uma classe utilitária para você não precisar de ficar fazendo esse tipo de coisa aqui o tempo todo, tá? E aqui a nossa atividade principal que está monitorando também os eventos, tá? De clique dos botões, tá colocando categoria e label neles, perfeito. Agora a gente tem que já definir as... Só uma questão, quando você for instanciar aqui, tá? Pegar a instância e pegar o tracker, as instâncias, você tem que colocar dentro do onCreate, tá? Não coloca aqui não, que vai dar exceção, perfeito? Coloca dentro do ciclo de vida, do método ciclo de vida onCreate, perfeito? Ok, vamos executar agora, tá? Aliás, vamos voltar aqui no Analytics e vamos direto para o monitoramento. Relatórios, tá? E vamos, ó, note que tá beta aqui, perfeito? É 24 horas, tá? De delay, para ele poder botar os dados aqui para você, ok? Para Analytics botar os dados para você, mas a gente tem o tempo real, tá? Que tende a funcionar quando a gente utiliza ele, perfeito? Aqui tempo real, não tem nada ainda, tá? Aqui tá nosso simulador. Vamos colocar lá na home. Perfeito? E finalmente vamos executar. Tá lá, tá? Vamos ver aqui no Analytics.
Até agora não apareceu nada. Analytics, perfeito. Vamos navegar entre as telas aqui. Opa, apareceu aqui. Tá lá, ó. Um usuário conectado e a página. Como, por exemplo, tá? Como eu falei, naquela forma lá que a gente está utilizando o EasyTrake, ele coloca o nome do pacote e o nome da classe. Da outra forma, tá? Que a gente acabou não colocando aqui, eu acabei esquecendo de dar o Start Activity aqui embaixo. Start Activity. Da outra forma, que seria da tela 2 aqui, ele iria mostrar o nome só, tela 2 personalizado, não ia vir esse nome completo aqui, ó. Perfeito? Daqui não tá no tempo real, né? A gente pode executar aqui de novo, mais pra gente navegar entre as telas, tá? Vamos ver aqui agora. Agora tá o Start Activity, agora tá beleza, tá? Pra funcionar. Vamos executar de novo. Mas o que que acontece? Eu tava testando aqui e eu não conseguia pegar assim quando eu ficava mudando de tela. Ele demorava muito para pegar, tá? Quando a gente mudava de tela. Então vou deixar para você testar aí, tá? Com sua atividade. Você tem que ter mais de uma tela para você ver a diferença, perfeito? E é isso aí, tá? Ele te dá todos os dados, o tempo real é esse daqui, tá? Versão beta. Ele deu uns bugs comigo, tá? Tinha vezes que eu nem entrava na atividade, que ele mostrava a atividade aqui, mas eu tava com a app aberta, ok? Quando você for monitorar, por exemplo, os dados mesmo, você vai vir em público-alvo, tá? Aí você vai vir em visão geral, aí vai ter os... Esse daqui é o que eu mais utilizo no caso, tá? Aí vai ter os números aqui de visita única e tudo mais, de região, e aqui os gráficos, tá? E como é que tá a questão do uso das telas que estão sendo abertas e tudo mais em tempo real. Só para mostrar aqui a questão dos eventos, aquele do botão lá que a gente colocou, vai aparecer assim, ó. Já até apareceu um aqui, ó. Categoria botão, perfeito? Recebeu um clique. E vai aparecer aqui os botões, aqui está o valor, tá? No caso 1. Dos botões que receberam o clique, dos eventos que foram disparados. E você, só o Analytics aqui já é um outro mundo, né? Para você analisar. Eu utilizo o Analytics para web, tá? E agora estou utilizando também para dispositivo mobile. E é uma mão na roda, assim. É aquilo, na internet contra fatos no argumentos, né? Você tem que monitorar o que está acontecendo na sua app para você melhorar ela, perfeito? E é isso, o Analytics é bem fácil de implementar. Aqui monitoramento de evento e o monitoramento mesmo é esse daqui, tá? Chamando a instância dando start e stop, e a outra versão é com esse trake aqui, perfeito? Enfim, tá. A ideia era abrir e mostrar aqui o monitoramento, perfeito? E ele mostra, tá? Aqui no caso a gente está em evento. Vamos em telas aqui. No caso a gente vai ter uma tela só aberta, que é a main activity, perfeito? E é isso aí. Esse é o Analytics, fácil de integrar, só abrir a conta. E eu vou ficando por aqui. Valeu, obrigado e tchau.